Por que o nosso cliente ele não compra? Né? Nós temos 5 razões principais para o nosso cliente não comprar. A primeira razão é ele não tem necessidade, ou seja, eu não preciso do teu serviço. A segunda razão é eu não tenho desejo, às vezes eu até preciso, mas eu não quero. Né? Às vezes eu preciso, eu quero, mas eu não tenho pressa. Ah, isso eu quero para 2025. Não adianta, tem que ser para já. Preciso, quero, tenho pressa, mas não tenho condições financeiras. Então a gente precisa dar uma condição adequada financeira para ele. E o quinto elemento é a questão da confiança, porque eu posso precisar, eu posso querer, eu posso ter pressa, eu tenho condições financeiras, mas se eu não confio em você, eu não compro. Na verdade, existe uma razão que o nosso cliente ele pode comprar, caso você seja a única pessoa que tenha o produto que ele precisa, ou o serviço. Só que daí é o seguinte, mesmo que ele compre, ele vai falar mal de você. Então é melhor você não ter esse tipo de cliente, entendeu? Então ele precisa confiar. Com a confiança eu supero todos os outros, porque se eu confio, se eu faço parte do grupo, se eu faço parte do time, eu acabo suprindo as outras objeções, beleza? Por isso, guarde bem. Confiança, a pessoa precisa confiar em você. Então presta atenção. A nossa primeira parte importante do cérebro, ela se chama reptiliano. Essa partezinha aqui, é a nossa parte mais antiga. Ela tem algumas funções. Pra gente agora, o mais importante é que você grave. Ela é responsável pela sua segurança e a sua sobrevivência. Se você está em risco, você ativa ele. Se você ativar ele, você perde grande parte da capacidade das outras regiões, tá ok? Porque você está sob risco. Independente do que está acontecendo, se ativou isso aqui, você vai ser ativado para manter, para garantir a sua sobrevivência e segurança, beleza? A segunda parte do nosso cérebro é o límbico, que é essa parte aqui das nossas emoções, e a terceira é o neocórtex, neo de novo, né? Que é essa parte aqui de cima, é a nossa parte mais recente. E o que nos difere dos outros animais é essa parte da frente aqui, ó, que em nós humanos isso aqui é mais desenvolvido. Então é nessa região aqui que a gente tem uma capacidade maior de raciocínio, de criatividade, coisas que a gente consegue raciocinar estão aqui. Se a gente mantém o reptiliano desativado, eu tenho mais isso. Se eu tenho mais isso, eu consigo pensar, eu consigo decidir com mais clareza sobre o que eu estou fazendo. O conteúdo de suporte, ele é chamado de neurônios espelho. O que é isso? Isso são alguns neurônios que a gente tem no nosso cérebro, que a neurociência já provou que isso já existe, que é o seguinte, existe uma tendência da gente imitar os outros. Mas para que imitar os outros? Né? Porque eu não tenho como entrar dentro de você, eu não tenho como sair do meu corpo e entrar no teu para entender você. Se eu não tenho como fazer isso, eu preciso criar, inconscientemente, isso é incontrolável, eu tendo a imitar você para que eu consiga entender o que está passando na tua cabeça. Se eu entendo relativamente bem o que está passando na sua cabeça, eu consigo julgar se você é seguro ou não para mim. Ou seja, é em cima desses neurônios aqui que eu vou definir se o meu reptiliano vai ativar ou não. Se eu me sinto seguro, ok, eu entendo o seu mundo, eu entendo de você, eu sei o que você está pensando. Então você é seguro para mim. Vamos continuar o nosso relacionamento. Rapport. O que é rapport? Rapport vem da palavra francesa que significa relação, relacionamento. Daí fala assim, Ed, que legal, então eu vou conquistar este rapport e tudo vai dar certo? Não, porque na verdade não é o relacionamento, e sim o produto final dessa relação que é o que nos interessa. Porque quando eu tenho um relacionamento com ela, quando ela passa a me ver como alguém que é parecido com ela, alguém que entende ela profundamente, ela vai passar a confiar em mim. Então o produto final do rapport é essa confiança. E é a confiança que a gente precisa, tá ok? Então guarda isso, rapport é confiança. Tem rapport, confia. Não tem rapport, não confia, ativa o reptiliano e você se danou. Beleza? Então a ideia é, com o rapport, a gente consegue confiança e a gente vai ter informações valiosíssimas, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para ajudar o nosso cliente. Então agora que a gente sabe que precisa da confiança e para que a gente tenha essa confiança, a gente precisa do rapport, antes de explicar como fazer esse rapport, eu vou te explicar antes disso, o que você jamais vai fazer? Jamais vai fazer. Porque se você fizer isso, você vai bater de frente, você vai perder completamente seu rapport. Beleza? Então coisas assim, ó, que não dá para fazer em hipótese alguma, tá bom? Eu listei algumas para vocês. Jamais
concorde com o seu cliente se você não concorda. Porque não adianta eu falar assim, ah, eu concordo, mas... Não, porque tudo isso são chamadas de conjunções adversativas. Sei que o nome é feio, você não vai precisar decorar isso. Mas palavras como mas, porém, contudo, todavia, essas são expressões, são conjunções que discordam daquilo que você falou antes. Então, eu concordo, mas inconscientemente a pessoa que está ouvindo isso, ela fala assim, não, ela não concorda. Então, nunca concorde sem concordar, beleza? Ah, Ed, mas e se eu não concordo com ela? E daí eu falo o quê? Não concordo? Não é isso. Então o que vai acontecer? Quando você discordar do seu cliente, você vai falar coisas, por exemplo, pô, eu respeito o seu ponto de vista. Nossa, que legal o seu ponto de vista, é inovador para mim, nunca havia pensado dessa forma. Talvez valha a pena a gente experimentar também. É também uma forma diferente de se pensar, gostei dela, obrigado por me enriquecer. Sem você, eu seria mais pobre porque eu não teria seu ponto de vista. Então, óbvio, aqui eu estou exagerando, mas para vocês verem que mesmo discordando, eu posso ser elegante, eu posso ser respeitoso, mesmo sem concordar. Eu não disse para ele que eu concordo, eu só disse, respeito o seu ponto de vista. Bacana, obrigado por contribuir com ele, tá bom? Então, sempre quando não discordar, respeito o seu ponto de vista. Interessante seu ponto de vista. Outra coisa que jamais a gente deve fazer é falar mal das pessoas. Principalmente quando você está falando de alguém que ela conhece. Pelo amor de Deus. Uma função que tem no límbico, lembra que tinha o reptiliano, o límbico e o córtex, tá ok? O límbico tem a função de detectar se nós somos do mesmo time, se nós somos do mesmo bando, tá ok? Então quando você fala mal de alguém que ela conhece, você não sabe se ela se relaciona bem ou não. Então, por exemplo, ela tá aqui, tem o amigo dela tá aqui. Eles são do mesmo bando. Se eu falo mal daquela pessoa e eles são do mesmo bando, eu faço parte de um bando que não sou esse. Então, se eu não faço parte do mesmo bando, eu represento o quê? Perigo. Eu represento ameaça a ela. Então, ela ativa o reptiliano e você dançou na parada. Tá ok? Então jamais, não fale. Até porque falar mal dos outros é tão deselegante, você corre um risco tremendo. Não faça isso, beleza? Jamais fale mal dos outros, você não sabe se a pessoa conhece quem você está falando ou não. Beleza? Se não é para falar bem, é melhor ficar de boca fechada. Jamais entre em conflitos desnecessários, principalmente porque muitas vezes você está conhecendo essa pessoa agora, esse às vezes é o teu primeiro contato, ela não te conhece ainda. Então se eu tenho opiniões que são divergentes, troca de assunto, muda. Ao longo do tempo, quando ela já te contratar e você estiver atendendo ela, não tem problema a gente falar de forma respeitosa, que nós temos opiniões diferentes, mas não é o fato de a gente ter opinião diferente que nos faz melhor ou pior do que alguém, né? Então a gente consegue fazer isso de forma respeitosa, mas não no começo. No começo ela não te conhece o suficiente ainda, você ainda está conquistando a confiança dela, ok? Então nessas situações, muda de assunto que é a melhor coisa que você vai fazer. Agora que a gente já viu o que a gente não deve fazer, vamos ver o que a gente deve fazer, como que a gente faz para conquistar essa confiança, desde o primeiro segundo, tá ok? Eu vou apresentar para você três técnicas para conseguir rapidamente, no primeiro segundo, já a confiança da pessoa, que ela perceba de longe que nós somos parecidos, e se somos parecidos ela consegue me entender, e se ela me entende, ela está segura na minha presença, tá ok? Então a primeira técnica que eu vou te mostrar, ela se chama Eyebrow Flash. O que é isso? Isso aqui já foi definido, já foi descrito inclusive pela ciência, que é um movimento também inconsciente e involuntário que todos nós fazemos, inclusive os primatas fazem. Né? Que é um leve movimento da sua sobrancelha que a gente faz, que isso representa, dá um tom que somos, que nós partilhamos do mesmo grupo. É como se fosse um símbolo de que eu quero ser aceito no bando. Então você pode ver como você mesmo faz isso de forma inconsciente, tá ok? Que é esse pequeno movimento. Quando a gente cruza com alguém, a gente pega e faz assim, ó. Esse pequeno movimento, não é deixar a sobrancelha lá em cima. É um pequeno movimento, tá ok? Que a gente faz com a nossa sobrancelha assim, ó. Que quer dizer, eu pretendo ser aceito no bando. Então, quando a pessoa ela vem andando na nossa direção, a gente pode fazer um leve movimento assim com a nossa sobrancelha, tá ok? Que é só um flashzinho. Então, ela vem andando, eu faço esse sinal, né?
Quer ver, ó? Tem um exercício que é muito legal que dá para fazer. Vá num shopping. Vai num shopping, onde você vai cruzar com um monte de gente. Pessoas que você não conhece, nunca viu. Passe por elas e faça assim, ó. Dê um leve sorriso e faça esse movimento. Você vai ver como a tendência das pessoas é retribuir. Elas não sabem por quê. E ó, não se admire se às vezes a pessoa vem atrás de você e fala assim, de onde que a gente se conhece? É porque isso é um sinal que nós somos próximos. Tá ok? Esse é o primeiro. O segundo método para que você consiga, de forma instantânea, rapidamente, o rapport e a confiança das pessoas, ele é o toque amigável. O que é esse toque amigável? É um leve toque que a gente dá. Você pode dar em qualquer região, desde que seja amigável. Então, às vezes eu cumprimento alguém e dou um toquezinho no braço dela. Né? Às vezes as pessoas vêm, elas cumprimentam e colocam a outra mão sobre a outra mão da pessoa. Dá um toque no ombro. Né? É um toque que representa assim, ó, eu posso te tocar respeitosamente e você interpreta aquilo como, não, tudo bem, estou aberto a isso porque é um toque amigável. Se é amigável, o reptiliano fica bem calminho e nós temos o límbico, somos parte do mesmo time e eu tenho meu córtex liberado para pensar tudo que eu quiser. Tá ok? Então é um leve toque no braço, um leve toque na mão. A terceira dica que eu tenho para você para fazer o rapport instantâneo é o sorriso verdadeiro. O sorriso verdadeiro ele é diferente do sorriso falso. O sorriso falso é aquele que a gente faz só com a boca. O sorriso verdadeiro ele tem uma contração aqui dos olhos. Eu trouxe aqui um exemplo para você ver. Ó. Olha a diferença entre a região dos olhos aqui e aqui. Esse aqui é o sorriso verdadeiro, tá ok? Sempre que possível, dê esse aqui, tá ok? Mas por que o sorriso? Porque quando você sorri para outra pessoa de forma verdadeira, de forma real, inevitavelmente para ela entender o que deve estar passando na sua cabeça, ela também tem que sorrir mentalmente, no mínimo mentalmente. Né? Por isso que falam, o sorriso é contagiante. E se a pessoa está sorrindo, ninguém sorri com o reptiliano ativado, porque o reptiliano é o nosso sistema de defesa. Se eu estou na defensiva, eu não posso estar sorrindo. Né? Então o sorriso, nesse caso, vai garantir que a pessoa vai desativar o reptiliano dela e ela vai liberar todo o restante do cérebro dela para conversar com você, tá bom? Como dica, como é que você vai fazer isso? Né? Você vai fazer isso cuidando do seu estado interno. O que é isso? Quando a gente está pensando no nosso estado, a gente tem que pensar em duas variáveis, a fisiologia e a representação interna, ou seja, nossos pensamentos. Então procure ter pensamentos bons quando você vai se encontrar com essas pessoas. Pense o quanto você pode ajudar ela, pense o quão feliz você está por possivelmente encontrar mais um cliente. Sempre pense coisas muito positivas, vai facilitar esse seu sorriso, tá bom? E no caso da fisiologia, procure escutar uma música que você gosta, coloque uma roupa que você adora, marque esse encontro num local que seja extremamente agradável. Pode ter certeza, o seu cliente vai ter motivos suficientes para ele sorrir várias vezes contigo e você também chegar nesse encontro de maneira muito saudável e muito segura para o seu cliente.